Eles eram seres divinos, mas se rebelaram contra Deus e ainda agem hoje. O que a Bíblia realmente diz sobre os anjos caídos? Prepare-se, porque esse vídeo vai mudar sua visão sobre o mundo espiritual. Antes da criação do homem, nos recônditos celestiais, existia um ser de beleza e sabedoria inigualáveis. Lúcifer, o portador da luz. Originalmente criado como um anjo de adoração, ele estava entre os querubins ungidos que circundavam o trono de Deus. Suas asas cintilavam como ouro e sua voz ecoava como sinos de cristal nos céus. Porém, no auge de sua glória, um desejo proibido brotou em seu coração. A Bíblia revela em Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 15, que ele cobiçou o lugar do Altíssimo. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Essa ambição corrompeu sua essência. Junto a ele, um terço dos anjos decidiu rebelar-se, trocando a harmonia celestial por uma guerra insana. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, descreve sua queda com metáforas vívidas. Ele era como uma pedra de fogo, até que a iniquidade foi encontrada nele. Deus não tolerou a insolência e os lançou à terra, onde se tornaram os primeiros anjos caídos. Aqui eles não são meros demônios folclóricos, mas seres que já experimentaram a glória divina e a trocaram por trevas. Mas a rebelião não terminou no céu. No próximo tópico, você verá como esses seres aterrorizaram a terra ao se misturarem com humanos, gerando uma raça maldita que a Bíblia quase apagou. Continue assistindo. Enquanto a humanidade se multiplicava na terra, algo monstruoso começou a acontecer. Os anjos caídos, agora condenados à terra, viram as filhas dos homens e foram consumidos por um desejo perverso. Gênesis 6, versículos 1 a 4, registra esse momento crucial com palavras que intrigam estudiosos há milênios. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres. Mas quem eram esses filhos de Deus? A resposta chocante está no livro de Enoque, texto apócrifo, mas citado em Judas, versículo 6, como autoridade. Eram anjos caídos que materializaram corpos humanos para se unirem a mulheres. Dessa união antinatural, nasceram os nefilins, gigantes de força descomunal e coração violento que aterrorizaram a terra antes do dilúvio. O texto hebraico revela que nefilim vem de nafal, cair, sugerindo que eram híbridos caídos, parte angelical, parte humana, uma abominação genética, tiranos sanguinários. O versículo 4 os chama de poderosos da antiguidade. A razão secreta do dilúvio, Deus precisou purificar a terra de sua contaminação. 1 Pedro 3, versículo 20. Mas o que aconteceu com esses anjos após o dilúvio? A Bíblia revela que alguns foram presos em cadeias eternas, enquanto outros continuam livres entre nós. No próximo tópico, você descobrirá onde eles estão agora. O pecado dos anjos caídos não ficou impune. Enquanto os nefilins foram destruídos pelo dilúvio, seus pais espirituais, os anjos que ousaram transgredir as leis divinas, enfrentaram um destino ainda mais terrível. As Escrituras nos revelam em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. O texto original grego usa a palavra tartarus, uma prisão especial, mais profunda que o Hades comum, reservada especificamente para esses seres celestiais caídos. Judas, versículo 6, complementa. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Aqui descobrimos 3 verdades impactantes. Não foram todos presos.
Alguns permanecem ativos como demônios, o que explica a atividade sobrenatural atual. As cadeias são temporais. Eles aguardam o juízo final. Sua punição foi exemplar. Servem como advertência para humanos. 1 Coríntios 6, versículo 3. Mas e os que não foram presos? A Bíblia revela que existe toda uma hierarquia demoníaca operando hoje. No próximo tópico, você vai conhecer a estrutura de comando das trevas que influencia nosso mundo. A palavra de Deus nos revela que o reino das trevas possui uma organização meticulosa e assustadoramente eficiente. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, somos confrontados com uma verdade solene. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nesta passagem, o apóstolo Paulo desvenda 4 níveis distintos na cadeia de comando demoníaca. Primeiro nível, principados. Arcontes. Estes são os governantes espirituais de mais alta patente. Eles controlam nações inteiras e impérios culturais. Estão por trás de filosofias e ideologias anticristãs. São mencionados em Daniel como o príncipe do reino da Pérsia. Segundo nível, potestades, exousiai. Autoridades especializadas que dominam sistemas e estruturas de poder. Operam maravilhas enganadoras, Apocalipse 16:14. Influenciam líderes religiosos e políticos. Terceiro nível, príncipes das trevas, cosmocrators. Senhores do mundo material que controlam o príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2. Dominam a atmosfera espiritual sobre cidades e regiões. Manipulam tendências globais e correntes de pensamento. Quarto nível, hostes espirituais da maldade, os soldados rasos das trevas que atuam diretamente sobre indivíduos, causam enfermidades e opressões. Lucas 13:11. Promovem vícios e comportamentos destrutivos. O profeta Daniel nos mostra que esses seres organizados resistem às orações dos santos. Daniel 10:13. Contudo, Cristo já despojou esses principados na cruz, e nós, como igreja, temos autoridade para resistir a essa estrutura maligna. Conhecendo essa organização das trevas, como podemos identificar sua atuação em nossa vida cotidiana? No próximo tópico, revelaremos as 7 estratégias secretas que esses seres espirituais usam para enganar a humanidade hoje. O apóstolo Paulo nos alerta com gravidade em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Esta revelação nos mostra o principal método de atuação dos anjos caídos: o engano sofisticado. Ao longo das Escrituras, identificamos 7 estratégias principais. Primeira estratégia, disfarce de luz. Eles se apresentam como entidades espirituais benevolentes, guias religiosos ou mestres iluminados, mensageiros com revelações especiais. Segunda estratégia, falsos milagres. Operam sinais sobrenaturais que imitam o poder de Deus, Êxodo 7:11. Criam falsos avivamentos, validam mensagens enganosas. Terceira estratégia, doutrinas enganosas. Introduzem heresias sutis como negação da divindade de Cristo, distorções da graça, revelações extrabíblicas. Quarta estratégia, opressão emocional. Atacam através de depressão inexplicável, medos irracionais, ataques de pânico. Quinta estratégia, controle ideológico. Dominam sistemas que promovem a cultura da morte, distorcem a identidade humana, corrompem valores morais. Sexta estratégia, vícios e escravidões. Criam dependências em substâncias químicas, comportamentos compulsivos, padrões de pensamento destrutivos. Sétima estratégia, divisão relacional. Promovem conflitos familiares, cisões na igreja,
ódio social e racial. Diante dessas estratégias ardilosas, como podemos identificar se um anjo caído está atuando em nossa vida? No próximo tópico, revelaremos os 12 sinais inequívocos de sua influência maligna. A palavra de Deus nos adverte em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Conhecer os sinais de atuação desses seres malignos é crucial para a nossa defesa espiritual. Eis os 12 principais indicativos. Primeiro sinal: perturbações noturnas, sonhos recorrentes com temas de quedas de grandes alturas, perseguições por figuras sombrias, tentativas fracassadas de gritar ou orar. Segundo sinal: ataques físicos inexplicáveis. Sensações corporais como pressão no peito ao dormir, arranhões ou marcas sem causa natural, fadiga extrema após atividades espirituais. Terceiro sinal: vozes ou pensamentos intrusivos. Padrões mentais que incitam ao desespero, distorcem passagens bíblicas, sugerem blasfêmias durante orações. Quarto sinal: aversão repentina ao sagrado. Reações físicas ou emocionais. A. Leitura bíblica, orações específicas, lugares ou objetos consagrados. Quinto sinal: fenômenos paranormais. Manifestações como objetos que se movem, eletrônicos que falham sem razão, sensação de presença invisível. Sexto sinal: distorção da realidade. Percepções alteradas de passagens do tempo, memórias pessoais, identidade em Cristo. Diante desses sinais alarmantes, como podemos nos proteger? No próximo tópico, revelaremos as 5 armas espirituais infalíveis contra essas forças das trevas. A palavra de Deus proclama em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, a vitória absoluta de Cristo. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Esta verdade fundamental é nossa base para enfrentar as forças das trevas. Eis as 5 armas espirituais que todo crente deve dominar. Primeira arma: o nome de Jesus. Maior autoridade concedida aos filhos de Deus. Marcos 16, 17. Exemplos poderosos: os discípulos expulsando demônios, Lucas 10, 17. O coxo curado em nome de Jesus, Atos 3 e 6. Como usar: declarações firmes contra ataques, oração de proteção diária. Segunda arma: o sangue de Cristo. Proteção sobrenatural, Êxodo 12, 13, aplicado espiritualmente. 3 efeitos poderosos: purificação de pecados, 1 João 1, 7. Proteção contra acusações, Apocalipse 12, 11. Quebra de maldições hereditárias. Terceira arma: a palavra de Deus. Espada do Espírito, Efésios 6, 17. Como aplicar? Memorizar textos-chave de proteção, declarar promessas em voz alta, usar como refúgio em ataques mentais. Quarta arma: o jejum e oração. Combinação poderosa, Marcos 9, 29. Benefícios espirituais. Aumenta a sensibilidade espiritual, fortalece a fé, quebra cadeias de opressão. Quinta arma: a comunhão dos santos. Proteção na igreja, Mateus 18, 20. 3 práticas essenciais: confissão de pecados entre irmãos, oração coletiva de libertação, cobertura espiritual de líderes. Embora essas armas sejam poderosas, qual será o destino final desses seres das trevas? No último tópico, revelaremos o que a Bíblia diz sobre o fim dos anjos caídos e a vitória eterna de Cristo. A revelação bíblica atinge seu clímax ao mostrar o fim inexorável que aguarda essas criaturas rebeldes. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, encontramos a sentença divina. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre.
Este veredito final desvenda 4 verdades solenes sobre o término da rebelião espiritual. Primeira verdade: a derrota é certa. O conflito cósmico entre luz e trevas não é uma batalha equilibrada. Desde a cruz, Colossenses 2,15, Satanás e seus anjos já estão derrotados, aguardando apenas a execução da sentença. O lago de fogo foi preparado originalmente para eles, Mateus 25:41, não para a humanidade. Segunda verdade: o juízo é coletivo. Todos os anjos que seguiram Lúcifer compartilharão do mesmo destino. Os atualmente presos em cadeias escuras, 2 Pedro 2,4. Os que ainda operam como demônios na terra, a hierarquia completa de principados e potestades. Terceira verdade: o castigo é eterno. Diferente da concepção humana de punição, o tormento desses seres espirituais não tem fim, para todo o sempre, não permite arrependimento, não pode ser amenizado. Quarta verdade: a justiça é completa. O lago de fogo representa a vitória final de Deus sobre o mal, a restauração da ordem cósmica, o cumprimento de todas as promessas divinas. Desde sua rebelião nos céus até seu destino final no lago de fogo, a história dos anjos caídos nos ensina lições cruciais sobre o preço do orgulho, a realidade do juízo divino e a importância de permanecermos fiéis a Cristo. Se este conteúdo foi revelador para você, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com outros irmãos. Nos próximos vídeos, exploraremos mais mistérios bíblicos que a igreja muitas vezes evita discutir. Lembre-se, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4.